Albert Frisch, nascido em Augsburgo, na Baviera, Albert Frisch trabalhou para a Casa Leuzinger, estúdio fotográfico do Rio de Janeiro, na década de 1860. Foi para a Amazônia em novembro de 1867, quando documentou, numa viagem que levou alguns meses, indígenas, fauna e flora, os primeiros registros da região de que se tem notícia. Sua coleção tem cerca de 500 fotografias e 290 documentos. Alberto Henschel. O alemão Alberto Henschel foi um dos mais importantes fotógrafos atuantes no Brasil na segunda metade do século XIX. Pioneira do negócio no país, teve estabelecimentos em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Destacam-se na sua produção a série de retratos de africanos e afrodescendentes. Alessio de Andrade, radicado pela maior parte de sua vida em Paris, Alessio de Andrade foi correspondente da revista Manchete e membro associado da agência Magnum entre as décadas de 1960 e 1970. Publicou em alguns dos principais órgãos de imprensa do Brasil, da Europa e do ZEUA. Destacam-se na sua produção o trabalho para o livro Paris ou a Vocação da Imagem, coassinado com Júlio Cortázar, e o ensaio sobre o Museu do Louvre. Alice Brill, também artista plástica, gravadora e ensaísta, mas tendo sempre a fotografia como atividade principal, a alemã Alice Brill chegou ao Brasil em 1934, fugindo do nazismo. Trabalhou para revistas como a Habitat e participou da Bienal de São Paulo, entre outras dezenas de exposições fotográficas e de artes plásticas, no Brasil e no exterior. Ana Mariani, 1935 a 2022, se destacou nos anos 1970 com a série Pinturas e Platibandas, iniciada a partir de seu interesse pelas técnicas construtivas e ornamentais das casas populares. Também documentou o trabalho feminino em atividades tradicionais, além de paisagens da Caatinga e do Sertão. Augusto Malta foi o principal fotógrafo da urbanização do Rio de Janeiro no início do século XX. Teve um cargo na Prefeitura do Distrito Federal criado especialmente para ele, quando documentou o andamento do gigantesco projeto de Pereira Passos. Ao longo de mais de 30 anos documentou de grandes eventos aos aspectos mais cotidianos da vida na cidade. Auguste Stahl, um dos mestres da fotografia do século XIX, o francês Auguste Stahl deixou uma obra diversificada, com destaque para a documentação da paisagem urbana de Pernambuco na década de 1850, a visita do imperador Dom Pedro II a Recife e retratos produzidos no estúdio montado posteriormente no Rio de Janeiro. Carlos Moscovics começa a carreira aos 14 anos. Na virada para os anos 1940 torna-se um requisitado fotógrafo de eventos elegantes da capital. Em 1942 funda a Foto Carlos, misto de estúdio, laboratório e agência fotográfica, com a qual firma-se um dos principais documentadores do meio artístico brasileiro nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Chichico Alckmin, Francisco Augusto Alckmin, 1886 a 1978, foi um autodidata de notável talento. Fotografou celebrações familiares e festas populares, paisagens e os habitantes de Diamantina e arredores, em Minas Gerais. Precursor do retrato de operários, produziu um amplo quadro da formação social e cultural mineira na primeira metade do século XX. Chico Albuquerque foi fotógrafo pioneira da publicidade brasileira. Destacou-se no início da carreira como exímio retratista de personalidades e membro ativo do Foto Cine Clube Bandeirante, São Paulo. Documentou arquitetura e paisagem urbana e foi ensaísta da paisagem natural de sua terra de nascimento, o Ceará, onde aos 25 anos foi fotógrafo de cena de It's All True, de Orson Welles. Claude Lévi-Strauss, fundador da antropologia estruturalista e um dos grandes intelectuais do século XX, Claude Lévi-Strauss esteve no Brasil por 4 anos, convidado a dar aulas na USP. Neste período liderou missões etnográficas cujos registros resultariam no clássico Tristes Trópicos, de 1955. A série de fotografias integrante do acervo IMS retrata a cidade de São Paulo em 1939, quando ainda havia ruas de terra e carros puxados por burros. Domingos de Miranda Ribeiro.
A obra de Domingos de Miranda Ribeiro é composta por 2.840 negativos produzidos nas décadas de 1960 e 1970. Registram viagens pelo Brasil, vistas urbanas de várias cidades do país e, principalmente, documentação de cenas e paisagens da região de Paraty e Ubatuba, onde o fotógrafo carioca residiu até morrer. Evandro Teixeira. É difícil desassociar o nome de Evandro Teixeira de qualquer evento no país na segunda metade do século XX. Em quase 70 anos de atividade, o baiano nascido em 1935 registrou o golpe militar de 1964, eternizou em imagens icônicas Pelé e Ayrton Senna, documentou fome e pobreza, mas também carnaval e festas populares. Um conjunto monumental, desde 2019 sob a guarda do IMS. Francisco do Bocage. Francisco do Bocage foi o mais importante fotógrafo a atuar em Pernambuco entre o fim do século XIX e o início do XX. Era também retratista, mas fundamentalmente paisagista, e documentou com qualidade técnica e senso artístico as extensas obras de modernização da zona portuária do Recife. Georges Leuzinger. O suíço Georges Leuzinger é parte do grupo de estrangeiros responsáveis por consolidar o imaginário visual oitocentista do Rio de Janeiro. Como empreendedor, foi o mais importante nome na história da difusão desta iconografia, ao criar e desenvolver, a partir de 1839, a potência editorial Casa Leuzinger. Como fotógrafo, realizou durante a década de 1860 um trabalho sistemático de documentação do estado do Rio. Guilherme Gainsley. Guilherme Gainsley nasceu na Suíça, mas passa a viver com a família em Salvador em 1848, aos 5 anos. Depois de um período de aprendizado com Alberto Henschel, abre seu próprio estúdio fotográfico, onde atuou com sucesso por 3 décadas, inclusive numa filial em São Paulo, e produziu retratos e paisagens em estilo próprio e rigoroso. Guilherme Santos. Fotógrafo amador. Guilherme Santos foi um dos pioneiros da estereoscopia no Brasil. Interessa-se pela técnica em 1905, durante uma viagem a Paris, onde adquire o equipamento fotográfico com o qual vai registrar intensamente a paisagem urbana e os habitantes do Rio de Janeiro. Haruo Ohara. Nascido no Japão, onde estudava para ser professor, Haruo Ohara emigra em 1927 com sua família para o Brasil, onde se torna agricultor. Fotógrafo amador de profunda excelência técnica, deixou uma obra que expressa tanto a poesia da lida diária com a natureza quanto a elaboração resultante de estudos permanentes de um mestre autodidata da imagem. Henri Ballot. Henri Ballot fotografou profissionalmente apenas entre os anos de 1949 e 1968, quando trabalhou para a revista O Cruzeiro. Mas produziu neste período material de grande valor documental, como registros dos primeiros contatos dos irmãos Vilas Boas com tribos indígenas no Xingu, e da chegada de retirantes nordestinos a São Paulo. Hildegard Rosenthal. A alemã Hildegard Rosenthal é uma das pioneiras do fotojornalismo brasileiro. Já havia iniciado carreira quando chegou ao Brasil e aqui colaborou com a imprensa nacional e estrangeira. Deixou um acervo onde se destacam cenas urbanas de São Paulo nos anos 1930 e 1940 e retratos de artistas flagrados em seus momentos de criação. Januário Garcia. Fotógrafo e militante do movimento negro. Januário Garcia, 1943 a 2021, articulou essas duas atividades para produzir uma importante documentação da representação negra na sociedade brasileira. Também atuou na indústria fonográfica e registrou numerosas manifestações culturais do país. José Medeiros. O piauiense José Medeiros integrou a equipe de O Cruzeiro entre os anos 1940 e 1960, no auge da revolução no tratamento dado à imagem provocada na imprensa nacional pela então maior revista do país. Medeiros inovou dentro da própria redação, aplicando ao seu trabalho elementos do fotojornalismo humanista europeu, com o qual se identificava. A partir dos anos 1960 dedicou-se principalmente à fotografia cinematográfica, atuando ativamente no cinema novo. Juca Martins. Juca Martins trabalhou como repórter fotográfico para diversos jornais e revistas de circulação nacional. Em 1979 foi cofundador da agência F4 de fotojornalismo. É autor de vários livros, com destaque para a Greve do ABC, de 1980, e Festas Populares Brasileiras,
de 1987. Recebeu prêmios como o ESSO e o Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Luciano Carneiro, nascido em Fortaleza, onde começa muito cedo uma prolífica carreira de repórter e fotógrafo. Luciano Carneiro ingressou na equipe da revista O Cruzeiro em 1948, afinando-se a um grupo que buscava enfatizar o caráter documental e engajado do fotojornalismo. Foi correspondente de guerra e esteve em Coreia, Japão, Rússia e Egito. Sua trajetória foi interrompida abruptamente, aos 33 anos de idade. Ele morreu em um acidente de avião em 1959, quando retornava de um trabalho singelo, documentar o primeiro baile de debutantes da nova capital, Brasília. Marcel Galtero, Paris, 1910 Rio de Janeiro, 1996, radicou-se no Brasil nos anos 1940. Fotografou arquitetura, natureza, paisagem humana e folclore em diversas regiões do país. Seu excepcional apuro técnico e o particular senso de rigor na composição das imagens de sua obra o distinguem entre os fotógrafos documentais de sua época. Mark Ferrez, um dos principais fotógrafos brasileiros do século XIX, Mark Ferrez é o mais significativo nome do período no acervo do IMS. Preservados por seu neto, o pesquisador Gilberto Ferrez, os negativos de vidro e as tiragens produzidas pelo próprio fotógrafo compõem a maior parte da coleção Gilberto Ferrez, 15.000 imagens adquiridas pelo IMS em 1998. Mário Cravo Neto, primeiro fotógrafo brasileiro a alcançar reconhecimento internacional, com obras em importantes coleções pelo mundo. O baiano Mário Cravo Neto, 1947 a 2009, produziu séries de fotografias em cor que refletem a exuberância e a religiosidade de sua Salvador natal, mas se notabilizou pelas imagens em estúdio, em preto e branco, num amálgama impactante de pessoas e objetos ou animais. Militão Augusto de Azevedo deixou um legado único de documentação da cidade de São Paulo entre os anos de 1860 e 1880. O conjunto depositado no IMS é o mais extenso e significativo das fotografias originais de Militão, datadas de 1862. Trata-se do ano em que chegou à capital paulista como ator da Companhia Dramática Nacional e deu início ao trabalho seminal que publicaria em 1887, o álbum comparativo de vistas da cidade de São Paulo. Otto Stupakoff, pioneira da fotografia de moda no Brasil e um dos fotógrafos brasileiros de maior projeção internacional, o paulistano Otto Stupakoff, 1935 a 2009, teve sua obra completa, um conjunto de cerca de 16.000 negativos, adquirida pelo Instituto Moreira Salles em setembro de 2008. Além de moda e retratos de personalidades da fase de sua carreira entre Nova York e Paris, deixou séries menos conhecidas de retratos, nus, fotografias de viagem e experimentações no limite do abstracionismo. Reverte Henrique Klumb, pioneira da técnica fotográfica no Brasil, o francês Reverte Klumb estabeleceu-se em Petrópolis, onde a partir de 1855 realiza diversas vistas estereoscópicas. Absorve os avanços tecnológicos da época, e em 1872, publica um dos primeiros fotolivros do país. Deu aulas de fotografia para a princesa Isabel e ficou conhecido por retratar plantas e aves, temas raros na fotografia daquele período, além de cenas cotidianas da cidade. Stéphane Abril, fotógrafa, curadora e crítica de fotografia. Stéphane Abril nasceu na Polônia em 1922 e formou-se em Química na Bélgica em 1950, mesmo ano de sua vinda para o Brasil. Radicada em São Paulo, trabalhou como química e só começou a estudar fotografia em 1969. Atuou como ensaísta em veículos como o Estado de São Paulo e a revista Iris. Além das cerca de 11.000 imagens que compõem seu acervo fotográfico, seu legado inclui uma vasta coleção bibliográfica formada por recortes de periódicos. Tomás Farkas, Budapeste 1924, São Paulo, 2011, marcou o cenário cultural brasileiro. Empresário por herança do pai, teve a possibilidade de produzir clássicos do cinema nacional. Já sua obra fotográfica, predominantemente humanista, só viria a ser prestigiada em conjunto nos anos 1990.
Dentre outros pontos altos, monta em 1949 a primeira mostra fotográfica individual em museus no Brasil, no MAN São Paulo. Vincenzo Pastore. As 137 imagens do fotógrafo italiano Vincenzo Pastore que integram o acervo do IMS foram realizadas entre 1910 e 1915. Um dos fotógrafos profissionais mais ativos de São Paulo na época, desembarcou na capital paulista em 1894, já decidido a abrir o que viria a ser um bem-sucedido estúdio, inclusive posteriormente com uma filial em Bari, na Itália.